Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Francelino Neto, advogado criminalista há mais de 14 anos, especialista em ciências criminais, associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, membro da MINDJUS Criminal, maior grupo de conexão entre advogados criminalistas do Brasil, e membro do Instituto Paraense do Direito de Defesa, IPDD, e que vai falar um pouco sobre o tema dolo e culpa no direito penal. Olá, doutor. Olá, Raul Ferraz, é uma satisfação, é uma honra poder conversar contigo sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas, que é o dolo e a culpa. Eu agradeço imensamente esse convite, tá? E eu já adianto que eu fico sempre às ordens para quando quiseres falar a respeito de determinados temas dentro da área. Eu que agradeço a sua presença, porque realmente o direito penal é uma área bastante apaixonante para o advogado. Nem todos, evidentemente, gostam, mas quando a gente inicia a faculdade, geralmente é o que mais apaixona é o direito penal, verdade. Embora depois a maioria tome caminhos diversos, né? Doutor Francelino, entre as dúvidas mais comuns relacionadas ao direito penal na área criminal, o questionamento sobre qual a diferença de dolo e culpa. E essa diferença ocupa uma posição de destaque, já que as pessoas, normalmente, o leigo, evidentemente, tem dificuldade para distinguir o que é um crime doloso e o que é um crime culposo. É bastante fácil perceber esse motivo. Praticamente toda acusação que aparece na mídia afirma que certa pessoa foi acusada por algum crime doloso ou culposo. E aí vem sempre aquela interrogação, mas qual a diferença? O que é doloso, o que é culposo, o que é dolo, o que é culpa? No entanto, geralmente, a explicação dada a respeito desse tema, nesses meios de comunicação, se resume à existência ou não da intenção de realizar a infração ou o crime, o que acaba por ser uma explicação um tanto insuficiente, especialmente para os operadores do direito. Pois a diferença entre dolo e culpa, ela ela vai muito além disso, né? Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse para o público qual é a principal diferença entre dolo e culpa. Certo, Raul. O que acontece? Eu vou até um pouco mais além do que tu me falaste agora, a respeito do que normalmente é colocado na mídia, quando se fala de acusações. A gente não consegue visualizar as pessoas falando muito de culpa. O que vende hoje na mídia normalmente são os crimes dolosos. Os crimes culposos, em virtude de acontecerem em razão de atos ou condutas imprudentes, negligentes e imperitas, né? Elas não vendem tanto quanto uma ação praticada dolosamente, uma ação praticada com vontade. Então, já partindo objetivando responder a tua pergunta, o que eu tenho como principal diferença entre dolo e culpa, e tu mencionaste na tua pergunta, e é comum as pessoas falarem a respeito de intenção. Eu consigo dividir dolo e culpa quando eu faço a análise da intenção da pessoa em realizar determinada conduta. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais, Raul, o principal elemento diferenciador entre dolo e culpa, ao meu ver, não é somente a intenção. Eu posso falar de maneira geral, é a vontade. Por quê? Porque a vontade, dentro da vontade, eu tenho uma intenção e o objetivo de obter determinado resultado. Sim. Então, eu não posso falar só, olha, eu vou diferenciar dolo e culpa falando de intenção. Não. Eu consigo fazer essa diferenciação quando eu digo que o principal elemento é vontade. E eu te dou um exemplo muito simples para a gente entender isso. Vamos imaginar determinada situação. Eu vou me colocar nesse exemplo. Eu e o Raul, nós estamos
brincando de tiro ao alvo, tentando acertar determinado alvo. E com uma pedra. Eu tento, acerto o alvo, quando vem o Raul acertar esse alvo, ele joga a pedra, ela ricocheteia e acerta o meu olho. E eu venho a ficar cego. Se eu for fazer uma análise de dolo e culpa neste momento, se eu for pensar só em intenção, eu só vou fazer a análise do jogar pedra. Mas eu tenho que fazer uma análise um pouco mais geral. Por quê? Eu tenho que fazer a análise do jogar pedra e eu tenho que fazer a análise do que eu objetivava com aquilo. E o que o Raul objetivava com aquilo? Era acertar o alvo. Então, eu tenho, toda vez que eu pensar em dolo e culpa, eu tenho que pensar em vontade. Porque a vontade, eu consigo fazer a análise da intenção, que é o jogar pedra, e eu consigo, na vontade, fazer a análise também do objetivo. Que é o não acertar o olho do outro. Exatamente. No caso do exemplo. Né? Exatamente. Então, nós podemos dizer que dolo e culpa possuem características bastante específicas, né? Possui. E eu já pego como resposta, para responder essa pergunta, a resposta da primeira pergunta. Lembra que eu disse, eu falo de vontade? E quando eu falo de vontade, quando a gente pensa numa conduta dolosa, eu posso dizer que é uma conduta voluntária. Conduta voluntária, aí nós lembramos dos dois itens, a intenção e o objetivo de obter algo. Então, eu tenho a conduta dolosa, ela é uma conduta voluntária, uma conduta intencional, que é o primeiro item, e uma conduta que é o objetivo obter determinado resultado. Entendi. Lembrando que a conduta dolosa, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em conduta dolosa, não é só a ação específica, né? Eu consigo praticar uma conduta dolosa sendo omisso. Quando pedem, por exemplo, eu auxiliar alguém e eu deixo de auxiliar essa pessoa e dependendo da situação acontece alguma coisa com aquela pessoa, eu posso vir a responder por uma conduta dolosa. Aí vai ter que, na verdade, assim, a gente vai ter que fazer uma análise qual teria sido a minha conduta. A minha conduta foi uma conduta omissiva, mas eu teria que ver em que, dependendo da situação, em que crime aquela minha conduta omissiva ela iria se amoldar. Isso é com relação à conduta dolosa. Então, conduta dolosa é conduta voluntária, conduta intencional e conduta que a gente objetiva obter determinado resultado. Aí pergunta, e a culpa? O que eu tenho a culpa? Quando a gente pensa em culpa, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, Raul, a gente tem que lembrar de uma conduta imprudente, uma conduta negligente ou uma conduta imperita. Então, a gente conseguir lembrar isso, quando se fala conduta imprudente, quando a gente pensa numa questão imprudente, a gente pensa numa ação. Aí sempre é muito fácil, e eu costumo explicar as coisas sempre dando exemplo, porque fica muito mais fácil da gente entender. Sim, claro. Uma conduta imprudente. Antes de chegar no sinal, eu vejo que ele está amarelo, mas quando eu chegar debaixo do sinal, eu sei que ele vai estar vermelho. Mas assim, eu penso, eu vou passar nesse sinal, não vou causar nenhum acidente. É porque eu não vejo que está vindo ninguém. E aquela minha conduta é uma conduta imprudente. Se porventura acontecer algum acidente, eu vou responder por uma conduta imprudente. Mas a ação em si, aquela minha ação, ela é imprudente. E aquilo eu poderia dizer que é uma ação culposa. Uma conduta negligente. Negligente, eu penso sempre numa conduta negativa. Eu deixar de fazer alguma coisa. E sempre colocam como exemplo aquele policial que deixa a arma carregada em cima do armário, em cima do guarda-roupa. Aquilo é uma conduta negligente, porque aquilo pode ocasionar uma situação catastrófica. E a conduta imperita? Quando a gente fala em conduta imperita, a gente pensa numa conduta praticada por um profissional. E sempre, Raul, dá um exemplo da questão do médico. Do médico que ele faz que ele realiza uma cirurgia plástica, acontece algum problema, dizem que ele foi, dependendo da situação, imperito naquela, ele pode responder por imperícia. Então, assim, de forma bem objetiva, as características do crime doloso, a gente sempre lembra de uma conduta voluntária, intencional e objetivando algo, e quando a gente pensa na questão culposa, a gente tem que lembrar principalmente dos atos, né, das condutas negligentes, imprudentes e imperitos.
Perfeito. O senhor já falou exemplo já citou aí um exemplo de diferença entre dolo e culpa, no caso de atravessar um sinal vermelho, né? Mas eu pegaria um gancho desse seu exemplo e faria a seguinte pergunta. Uma situação, vamos dizer, de certa normalidade, eu assumo o risco de passar o sinal vermelho. À noite, o trânsito não é intenso naquelas vias, eu tomo uma certa cautela, mas ainda acabo provocando um acidente. Diferente de pegar um veículo e sair e cruzar uma via de alta movimentação, tipo Almirante Barroso, no sinal vermelho, em alta velocidade. Eu acho que aí a gente já estaria falando de outra coisa, que diferencia da culpa. Tá. Tu deste ótimos exemplos. Quando tu fala nesse primeiro exemplo, de passar no sinal vermelho à noite, e tu ainda falas da cautela. Quando tu falas da cautela, com essa tua cautela, tu já praticamente afasta qualquer conduta dolosa. Tu já afasta qualquer conduta dolosa. Quando tu diz o seguinte, eu vou passar no horário de pico, né, que a gente costuma dizer aqui, 6 da tarde, no Almirante Barroso, sabendo que tem muitas pessoas na rua. Em alta velocidade. Eu avanço o sinal vermelho, tudo. No primeiro momento, a gente pode pensar até numa conduta culposa, no primeiro momento. Mas o que eu digo nessas situações? O que a gente consegue visualizar, Raul? A gente tem que visualizar, a gente tem que fazer a análise das circunstâncias. Olha o risco que tu colocaste. Tu lembras que a gente falou muito da questão da voluntariedade na questão dolosa? É assim, quando eu recebi o convite para vir conversar contigo, eu disse assim, eu vou evitar ao máximo falar de artigo de lei. Sim. Vou evitar ao máximo falar da questão, né, da questão legal, tudo, mas agora é inevitável. Porque quando tu me dás esse exemplo, eu vou ali para o artigo 18 do Código Penal, que o artigo 18 ele fala de dolo e culpa. Ele fala de dolo e culpa. E quando ele fala de dolo, ele diz assim, o dolo é o agente que pratica o resultado ou que assume o risco de praticar o resultado. Aí o que eu faço? Eu pego o gancho do exemplo que tu deste, e a gente consegue amoldar essa situação a que ele assumir o risco de produzir o resultado. Então, a gente consegue visualizar naquela conduta um dolo eventual. Ou seja, ele vai além. Ele assume o risco. Ele assume o risco de produzir. Ele vai além da negligência. Exato. Da imperícia ou da imprudência. Ele vai além. Só que, assim, qual é um dos grandes problemas que a gente consegue visualizar hoje? As pessoas, e eu falo assim, os leigos de maneira geral, porque hoje todo mundo sabe direito, todo mundo sabe medicina. Por quê? Existe, né, o Google, né? Eu tenho alguma dúvida, eu vou no Google, eu quero ver qual o medicamento que eu vou usar, eu vou no Google. É assim, a grande maioria. Então, assim... Às vezes o cliente até chega no escritório dizendo qual ação nós temos que propor. É muito comum. Como acontece com os médicos, com os advogados também acontece. Olha, doutor, eu quero que o senhor proponha ação tal. Ele acha que é aquilo porque consultou o Google na cabeça dele, então... É aquele tipo de ação e às vezes nem é. Aí tu falaste da situação, a gente consegue visualizar um possível dolo eventual. Por quê? Quando a gente olha a lei, aí a primeira coisa que o leigo ele faz é pegar o fato, pegar a situação e amoldar a lei. O que a lei diz? Assumir o risco de produzir o resultado. Mas não é só assumir. Raul, o risco de produzir o resultado. Na verdade, eu tenho que fazer a análise daquela situação. Porque, como a gente mencionou dolo eventual, e eu ia tocar um pouco no assunto do dolo eventual, mas o dolo eventual, o que seria o dolo eventual? O dolo eventual ele não é só assumir o risco de produzir o resultado. Porque eu tenho outros requisitos. Eu costumo dizer que eu tenho 3 requisitos para o dolo eventual. Eu tenho o primeiro requisito, eu tenho que conseguir prever que aquilo pode acontecer. Aí eu vou fazer a análise do exemplo que o Raul deu aqui para a gente. O Raul ele diz o seguinte, o rapaz ele está com um carro em alta velocidade, que é uma atitude imprudente, em alta velocidade, ele está
correndo na Almirante Barroso às 6 da tarde, avançando o sinal vermelho. O que tu consegues prever? Duas imprudências. O que tu consegues prever? Eu te digo assim, eu consigo visualizar um possível acidente. Isso é previsível. Isso não tem como, dificilmente vai acontecer, principalmente com relação ao horário. E Almirante Barroso, eu acho que todos os sinais, toda hora tem carro. Então, eu consigo prever isso. Então, assim, requisito do dólar eventual, conseguir prever aquele resultado. Nesse teu exemplo, eu consigo prever? Consigo prever. Eu digo, opa, vai acontecer alguma coisa. Segundo... É quase certo. É quase certo. É quase certo. Dificilmente não vai acontecer. Segundo, eu tenho que assentir com aquele resultado, com aquele possível resultado. O que é o assentimento? Eu digo, agora eu vou correr, agora eu vou andar. Eu vou cometer, como tu falaste agora, as duas imprudências que tu conseguiste visualizar aí. Então, assim, eu estou assentindo com o resultado. Então, lembra que eu digo que falo 3 requisitos? Eu já preenchi 2. E o terceiro requisito, que é ao meu ver. É o mais importante, é eu não estar nem aí para a situação. Se acontecer, aconteceu. Eu estou indiferente se acontecer. Eu quero viver adrenalina nesse momento. Eu quero passar. Bora ver se eu consigo passar, entendeste? E eu não quero saber se eu atropelei alguém, deixar lá os corpos, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou socorrer ninguém, eu vou embora. Então, quando tu colocas esse exemplo, que aqui para mim foi surpresa, mas que bom que tu deste esse exemplo, a gente consegue amoldar esse teu exemplo a uma questão do dolo eventual, justamente porque, além de ele se amoldar ao que diz a lei, o artigo 18.1 do Código Penal, que diz assumir o risco de produzir o resultado, ele ainda tem aqueles três requisitos. Então, assim, esses requisitos eles são de extrema importância. Se a gente conseguir preencher esses 3 requisitos, eu não consigo sair do dolo eventual. Qual é o grande problema? O problema é que hoje tudo que se acontece é dolo eventual. Ninguém mais fala em culpa, não existe a denúncia vem logo com o dolo eventual já vem com o dolo eventual. E o advogado que deu jeito de tentar demonstrar. Mas e é isso. Agora fica claro que há a diferença entre a culpa simples e o dolo eventual. Aos olhos do leigo, né, é uma diferença muito tênue e difícil de perceber. E às vezes até para os advogados mesmo, a discussão é muito subjetiva, né? Será que ele queria aquele resultado? Será que ele realmente assumiu o risco ou não? Então isso aí rende muita discussão no caso a caso, na aplicação da lei no caso concreto. E isso que eu digo, Raul. E vai depender muito de uma boa defesa do advogado, de uma boa denúncia do MP, do entendimento do juiz, enfim. Isso tem muito a ver com a questão muito árdua. Volitiva, né? A questão volitiva. Como é que tu vais fazer a análise da intenção do agente? Isso é muito complicado. Então, o que se faz? A gente analisa o fato de maneira geral. Por quê? É complicado tu perguntar para uma pessoa, dizer assim, tu teves a intenção de cometer determinadas coisas? A resposta sempre vai ser, não, eu não queria. E aqui, sendo muito honesto na nossa conversa, dificilmente isso a gente vai ouvir. Mas mesmo a gente não ouvindo, o que a gente faz a análise? A gente faz a análise da situação. Será que os atos praticados por ele ali demonstram a existência do dolo eventual? Exatamente. Será que os atos praticados por ele ali tem alguma coisa a ver com o resultado? Exatamente. Porque precisa ter essa relação com o resultado. Porque se não tiver relação com o resultado, dependendo, a gente não tem nem culpa. E é muito provável que não se tenha nem culpa. A gente pode não ter nem crime. Se não tiver culpa, não tem crime, né? Entendeu? Já que a gente não tem dolo, não tem culpa, a gente não tem crime. Doutor Francelino, foi uma honra tê-lo aqui como convidado. E eu espero que o senhor volte outras vezes, porque a questão do direito penal é extremamente atrativa. Os debates no campo do direito penal sempre despertam muita curiosidade, muita atenção. E nós estamos aqui à sua disposição. Tá? Muito obrigado pela sua aula. Muito importante. Raul, obrigado. Eu que agradeço as palavras, tudo. E como eu disse no início da nossa conversa, eu estou às ordens sempre. Muito obrigado. Obrigado.